Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Permitam que inicie esta sessão quebrando desde já o protocolo. O Núcleo de Estudantes de Economia da Associação Académica de Coimbra sente-se lisonjeado pelo eco que a comunicação social nos tem dado a esta conferência do Economia Hoje, Futuro Amanhã. No entanto, não podemos deixar de estranhar e de sentir tristeza pelo facto de a mesma não dar um eco semelhante às reivindicações estudantis dos últimos anos. Portugal é um dos países da Europa com a maior taxa de desemprego jovem. Portugal é um dos países da Europa com o salário médio mais baixo para os recém-licenciados. Portugal é um dos países da Europa com a propina mais alta. Estes são alguns dos motivos para a ação de protesto da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, que se vai realizar às 17 no Largo Dom Dinis. Estes são os problemas dos estudantes. Estes são os problemas que têm de ser discutidos, que merecem destaque. Estes são os problemas de hoje que podem comprometer o amanhã de Portugal. Por isso, e com a irreverência que nos caracteriza, permitam-me que vos diga: esperamos que seja dado o mesmo mediatismo, o mesmo foco e o mesmo eco que foi dado a esta conferência à manifestação dos estudantes pelo futuro do ensino superior. Excelentíssimo Primeiro-Ministro dos 17º e 18º Governos Constitucionais de Portugal, Engenheiro José Sócrates, excelentíssimo corpo docente presente, senhoras e senhores jornalistas, caras e caros colegas. Escrevemos hoje mais uma página contra o tédio, a rotina, a vida anémica. Uma página de ousadia, de coragem e de diferença. Mais uma das inúmeras páginas da Académica. O Núcleo de Estudantes de Economia da Associação Académica de Coimbra presenteia-vos hoje com a 4ª Conferência do Economia Hoje, Futuro Amanhã, subordinada ao tema o projeto europeu depois da crise económica. Este evento assenta em pilares democráticos que promovem o pluralismo e a liberdade de opiniões dispares sobre as temáticas e os problemas nacionais e europeus. É discutir a ideia europeísta no período após a crise económica precipitada pela falência do Banco de Investimento Lehman Brothers, tendo em conta as atuais consequências, desde a ascensão dos movimentos populistas às diversas fragilidades da União Europeia, como o Brexit e até à migração dos refugiados. Caras e caros colegas, minhas senhoras e meus senhores, nascido em Vilar de Massada, Alijó, em 1957, e Primeiro-Ministro dos 17º e 18º Governos Constitucionais de Portugal, Engenheiro José Sócrates. Muito obrigado. Minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria de começar por agradecer ao Simão de Carvalho e ao João de Lemos a simpatia do convite que me dirigiram e agradecer também ao Núcleo de Estudantes de Economia de Coimbra. Agradeço-vos a simpatia do convite, mas gabo-vos também a vossa coragem e o vosso desassombro de não ceder àquilo que alguns considerariam politicamente correto e fazerem aquilo que em consciência acham que melhor contribuirá para a percepção e o conhecimento do projeto europeu. Se me permitem, entro diretamente no tema. A conferência que me propus fazer-vos é uma conferência que se destina a elaborar sobre o seguinte tema: o projeto europeu depois da crise económica que começou no Fundamental, em 2008. Mas para falar do projeto europeu nos dias de hoje, tal como ele está hoje, e quais foram as consequências sobre esse projeto europeu, sobre essa ideia europeísta depois da crise, eu gostaria de fazer um breve enquadramento histórico, porque nada compreenderemos sem a história. Para alguns,
O passado não é sequer passado. O passado está sempre presente. E quando olhamos para o futuro, para muitos, isso não deixa de ser uma projeção do nosso passado para a frente. E gostaria de relembrar que a história europeia é fundamentalmente uma história de um continente bipolar. Um continente que foi capaz de fazer o melhor e um continente também que foi capaz de fazer o pior. Na observação célebre de um historiador, este continente foi o continente das luzes, mas este continente foi também o continente das trevas. Aqui se realizou o melhor que a humanidade hoje pode apresentar. Aqui se desenvolveram as ideias mais generosas do ponto de vista do humanismo. Aqui nasceram os direitos humanos. E essa é a ideia mais universal que a globalização nos deixou. Mas aqui nasceram também as maiores ameaças à humanidade. Aqui nasceram os projetos políticos mais catastróficos que a humanidade pôde viver. E inspirado nesta ideia de uma história bipolar, eu gostaria de começar por relembrar um evento histórico. Um evento histórico, melhor dito, um evento que marcou a história das ideias, não propriamente a história política, mas a história do pensamento político. Esse evento aconteceu em 1938, outono de 1938, quando se reuniram em Paris aqueles que a intelectualidade europeia considerava como os espíritos mais vibrantes e os espíritos mais informados do liberalismo europeu. Esse colóquio ficou para a história das ideias como sendo o colóquio Lippmann, porque era um colóquio que se destinava a assinalar a publicação do livro desse intelectual americano, Walter Lippmann, em França. Colóquio Lippmann. E no fundamental, todos esses espíritos europeus que ali se reuniram, todos esses intelectuais liberais europeus, reuniram-se com um propósito: discutir a razão da ascensão da extrema-direita, do fascismo e do autoritarismo na Europa. 1938 foi um ano antes da guerra, que começou em setembro de 1939. Era um ano em que a Europa vivia dominada pelo fascismo. Fascismo na Alemanha, fascismo na Itália, fascismo em Portugal, fascismo em Espanha. E essa dominação fascista no continente europeu decidiu então ser discutida por todos esses intelectuais que se reuniram em Paris. O que é que tem de interessante esse colóquio? Das atas desse colóquio nós podemos concluir que aquelas almas liberais tinham, no fundamental, uma divergência séria quanto à explicação fascista. Para uns, a ascensão da extrema-direita e a ascensão do fascismo era resultado de uma deficiente intervenção do Estado. Isto é, o fascismo afirmou-se na Europa porque o capitalismo durante o século XIX não foi capaz de ser regulado por uma intervenção estatal que permitisse não só distribuir rendimentos, não só combater a miséria, não só elevar o nível de vida do proletariado, não só discutir a segurança social, não só proteger os trabalhadores, mas para esses, muitos liberais, achavam que a ascensão do fascismo era sinal que o laissez-faire, isto é, o mercado, tinha ido longe demais e que o Estado não tinha feito a intervenção que devia. Portanto, para uma corrente, havia Estado a menos. E esse Estado a menos foi o responsável pela emergência do fascismo. Mas havia uma outra corrente. E essa corrente era uma corrente que dizia e que afirmava o seguinte: não, a ascensão do fascismo, a ascensão da extrema-direita, deve-se ao facto do Estado ter intervido demais. Foi justamente pelo facto do Estado planear demais, foi pelo facto do Estado ter intervenção em excesso na economia, foi por não se deixar o mercado entregue a si próprio que a extrema-direita teve
sucesso. Porque se entregássemos tudo isto ao mercado, os países europeus teriam mais eficiência, os países europeus teriam mais competitividade e os países europeus não teriam passado pelas crises económicas que vivemos em 1929 e, portanto, a extrema-direita não teria tido sucesso. Relembro esta história, 1938, porque, de certa forma, ela tem muito a ver, ou melhor, num certo paralelismo histórico, salvaguardadas as diferenças óbvias, entre 1938 e 2008 há um paralelismo total. Também em 2008, o que se discutiu foi fundamentalmente o Estado. Em 2008, na crise financeira de 2008, houve na Europa duas correntes fundamentais. Uma corrente que atribuía à crise financeira de 2008 uma desresponsabilização do Estado, isto é, aqueles que acharam, como é o meu caso, que grande parte dos problemas ocorridos com a crise financeira se deveu à desregulamentação, à ausência de Estado, a uma deficiente presença do Estado nos mercados financeiros, e outros, na Europa, que acharam que a crise financeira de 2008, e em particular a crise das dívidas soberanas em 2010, era resultado da chamada falência do Estado Social, do excesso de políticas sociais, do excesso de despesa pública, do excesso de proteção social e até do excesso de protecionismo laboral na relação entre trabalhador e empregador. No fundo, em 1938, como em 2008, o que se discutiu foi o Estado. Qual foi a diferença de 1938 para 2008? É que em 1938, a corrente intelectual que ganhou, isto é, que se afirmou, a corrente intelectual que permitiu formar o projeto europeu, foi a corrente intelectual que afirmou que o fascismo, a ascensão da extrema-direita, a crise económica tinha sido resultado de uma deficiente intervenção do Estado e, portanto, todo o projeto europeu pós-guerra foi construído na ideia de que o capitalismo precisava de ser regulado, que a intervenção do Estado era necessária para redistribuir, em primeiro lugar, através dos impostos, para proteger o mais fraco na relação laboral, para assegurar a segurança social universal a todos, no fundo, para construir políticas sociais que compensassem aquilo que era a cegueira do mercado, que podia conduzir largos setores da população para, ficando fora, digamos assim, do acesso às coisas boas que as sociedades, nessa altura, podiam proporcionar. Essa vitória dessa ideia, o fascismo é consequência de uma falta de intervenção do Estado, levou à construção do projeto europeu. O projeto europeu foi fundado nessa ideia de que na Europa é preciso haver um certo modelo social europeu. No fundo, o projeto europeu é um projeto de liberdade, de progresso, mas também um projeto assente numa perspectiva de sociedade onde o Estado tem um ponto de vista, onde o Estado se assegura da realização dos objetivos comuns, dos objetivos públicos e não apenas o mercado existe. A verdade é que em 2008 e particularmente em 2010, a perspectiva que ganhou não foi essa. A perspectiva dominante na Europa em 2010, em particular na crise das dívidas soberanas, foi que toda a crise era ou deveria ser responsabilidade do excesso de Estado, do excesso de políticas públicas, do excesso de proteção social, do excesso de regulamentação na área laboral. O que estava a pôr em causa a competitividade dos Estados e tudo isso de que vocês ouviram falar. No meu ponto de vista, isto teve uma consequência para o projeto europeu e uma consequência muito, muito negativa. A consequência foi a seguinte, é que a receita europeia, a política europeia, baseou-se, portanto, na ideia seguinte. A resposta à crise de 2008
deve ter duas componentes. Uma, a componente de austeridade. A austeridade como resposta, isto é, a única forma de resolvermos esta crise é reduzirmos os déficits públicos, reduzirmos a dívida pública. Uma outra é a ideia das chamadas reformas estruturais, que basicamente a Europa nunca explicava quais, mas no fundamental, essas reformas estruturais tinham apenas dois objetivos: menos proteção social e mais desregulamentação na área do trabalho. Ao longo destes anos, vocês que viveram também esta crise, puderam ouvir de todos os responsáveis europeus falarem em reformas estruturais. Mas não se enganem, essas reformas estruturais não são as reformas do crescimento. Não são as reformas para mais investimento na ciência, para melhorar a educação, para melhorar as infraestruturas, não para mudar a questão energética, não para responder à questão do aquecimento global. Isso também são reformas. Mas o que eles estavam a pensar nessas reformas eram apenas as reformas que visavam menos proteção social, menos despesa pública e menos proteção do trabalhador na relação laboral. Do meu ponto de vista, e para sintetizar, a minha visão sobre a crise e sobre a resposta à crise é esta. A Europa foi vítima de uma crise financeira que teve origem nos mercados e foi vítima dessa crise e foi vítima, posteriormente, da resposta à crise. No fundo, a Europa foi duplamente vítima. Vítima da crise e vítima da resposta à crise. Porque, e mais uma vez, no meu ponto de vista, isto é apenas o meu ponto de vista, enfim, não estamos ainda suficientemente distantes, para afirmar uma perspectiva, digamos, entre aspas, científica ou técnica sobre a matéria. Mas, no meu ponto de vista, a experiência portuguesa é bem a demonstração de como essa receita falhou e em toda a linha. Peço-vos para pensarem no seguinte. Comparemos a resposta à crise americana e a resposta à crise europeia. A resposta à crise americana. Nada de austeridade orçamental. A única coisa que os Estados Unidos fizeram foi uma política monetária expansionista, digamos assim. Em 2008, eles definiram aquilo que ficou chamado pelo quantitative easing, não é? Por uma ação mais determinada no mercado financeiro por parte da Reserva Federal americana. Na Europa, o que foi feito, também houve alguma resposta do Banco Central Europeu, mas dada a fragilidade ou a desconfiança relativamente à sustentabilidade do projeto euro, a verdade é que a resposta europeia foi uma resposta basicamente assente na ideia de austeridade orçamental, que depois veio a ser corrigida em 2012 por uma intervenção mais decidida do Banco Central Europeu. A única forma que a Europa viu ou encontrou para se ver livre da crise foi no momento em que o Banco Central Europeu interveio. Isto significa o seguinte: primeiro, os Estados Unidos foram o continente, digamos assim, ou a federação que mais rapidamente conseguiu sair da crise. Os Estados Unidos, já nos anos a seguir a 2008, tiveram não apenas crescimento económico, como também diminuição do desemprego. Enquanto a Europa se arrastou até 2014, 2015, para começar, então, a apresentar sinais de recuperação. É por isso que, no meu ponto de vista, esta comparação entre os Estados Unidos e a Europa leva apenas a esta conclusão. A diferença entre as respostas à crise chamou-se austeridade. Num caso não houve e a resposta foi melhor, no outro caso houve e a resposta foi pior. Em segundo lugar, a verdade é que quer a austeridade como ideia política, isto é, respondemos à crise se reduzirmos a despesa pública, se reduzirmos a despesa social, se reduzirmos a intervenção do Estado, revelou-se um falhanço. Porque a austeridade não foi capaz de resolver nenhum problema de déficit. Pelo contrário, a austeridade, ao provocar a recessão económica, baixou as receitas fiscais. Não foi capaz de resolver nenhum problema da dívida. Pelo contrário, ao acentuar o declínio económico, ou melhor, ao reduzir o crescimento económico
Isso significou aumentar o rácio da dívida pública em percentagem do PIB, claro está, mas principalmente a austeridade não trouxe nenhuma resposta efetiva à crise, no aspecto do crescimento, nem no aspecto do emprego. Em síntese, a austeridade como ideia económica de resposta à crise falhou no déficit, na dívida, no crescimento e no emprego. Esta é a minha perspectiva. E foi só no momento em que a Europa abandonou essa ideia e colocou o Banco Central Europeu adotando um programa ambicioso de quantitative easing, que a Europa finalmente se começou a libertar da crise. Mas, na verdade, esta política de combate à crise europeia deixou as suas marcas no projeto europeu. E todos aqueles que olham hoje para o projeto europeu devem compreender o quanto essa ideia da austeridade fez uma moça significativa naquilo que é o projeto europeu. Em primeiro lugar, eu gostaria de vos recordar o seguinte. A primeira consequência que todas estas políticas tiveram foi na desconfiança europeia. A desconfiança. Desconfiança, em primeiro lugar, entre o Norte e o Sul. Desconfiança dos países do Sul em relação aos países do Norte. E essa desconfiança está muito profunda. É uma desconfiança dos países do Sul que acham que as políticas europeias serviram para proteger os países do Norte, abandonando-os do Sul e prejudicando-os no seu desenvolvimento. Enfim, todos nós portugueses, e certamente todos vocês, viveram esses momentos, que teve, aliás, episódios caricatos, como a da afirmação daquele que dirigia o Eurogrupo, esse ministro das Finanças holandês, que todos vocês estão recordados, isso é apenas uma anedota, mas aquele discurso que ele fez sobre os países do Sul e a atração por nada fazer e entregarem-se ao ócio para dispensar outras brejeirices, para dispensar de referir as brejeirices que ele disse, a verdade é que esta desconfiança nunca tinha existido no projeto europeu. E ela hoje existe. Em segundo lugar, também uma desconfiança entre os países. Esta crise trouxe uma nova realidade ao projeto europeu. E essa nova realidade é esta. É a ideia que cada país tem hoje na União Europeia, que no momento de aflição, no momento difícil, vai ser cada um por si. E isto envenena qualquer projeto de construção de um destino comum. Finalmente, também uma desconfiança entre os países e as próprias instituições europeias. Essa desconfiança tem-se acentuado nos últimos anos, em virtude de ser cada vez mais evidente a debilidade na legitimidade democrática dessas instituições europeias. A Europa sempre teve um problema com a legitimidade europeia, afinal de contas, quem decide? Dá a impressão que a Europa atua como sendo um governo de ninguém. As decisões são tomadas por um exército de funcionários e nós não conseguimos identificar exatamente quem toma essas decisões e muito menos quando nos perguntamos quem é que elegeu essa gente, a resposta é um bocadinho ambígua, porque na verdade ninguém elegeu. E essa ideia de que se construiu ali uma burocracia infernal dominada por um poder dos funcionários que se sobrepõe ao poder dos eleitos pelo povo é uma ideia perigosíssima para a Europa. Eu, portanto, apontaria este primeiro problema, o problema ou melhor, a questão da desconfiança como a primeira consequência da crise no projeto europeu. Quer dizer, eu espero estar a ser claro. Eu tenho uma vida política toda ela dedicada ao projeto europeu. Nunca tive projeto político mais ambicioso, mais generoso, ao qual eu me dedicasse mais do que o projeto europeu. Eu sou um profundo europeísta. Mas depois de passar esta crise, sou obrigado a constatar que todos estes anos
enfraqueceram essa ideia europeia, instalando no projeto europeu o germe da desconfiança entre Estados. Depois afetou também a ideia europeia, esta política europeia seguida nestes últimos anos, no que diz respeito à liderança europeia. A Europa sempre teve uma liderança baseada no fundamental, no eixo Paris-Berlim, no eixo franco-alemão. Mas, na verdade, essa liderança sempre foi uma liderança inclusiva. Sempre foi uma liderança que respeitava os Estados, mesmo os Estados mais pequenos. Uma liderança que respeitava o princípio da igualdade entre Estados. Na verdade, nesta crise, essa liderança, principalmente a liderança alemã, passou de uma liderança inclusiva a uma liderança impositiva. E essa desconfiança dessa liderança, que já não atende como atendia antes à discussão entre iguais, instalou-se também como um vírus que se vai propagando e afetando a ideia de uma construção europeia que sempre se baseou na ideia dos Estados iguais. Depois, e uma terceira consequência é aquela que diz respeito ao próprio modelo de desenvolvimento europeu. O modelo de desenvolvimento para a Europa sempre foi assente num certo compromisso entre os sociais-democratas, a esquerda, e os democratas cristãos, a direita. E esse compromisso tinha um nome. Era um compromisso entre mercado e Estado. Esse compromisso chamou-se, desde sempre, o modelo social europeu. E com isto nos afirmávamos orgulhosamente. A Europa desenvolve-se e afirma-se, tendo o seu próprio modelo, um modelo social, um modelo que se caracteriza por por prestações sociais, um modelo que se afirma por uma redistribuição da renda através dos impostos, pelos impostos progressivos, um modelo social que se afirma no combate à pobreza, um modelo social que se afirma na proteção do trabalhador e na intervenção na relação laboral entre o mais fraco e o mais forte. E esse modelo social europeu foi desde sempre um motivo de orgulho para o projeto europeu. Ora, estes anos passados, o que é absolutamente deprimente é verificar como a ideia de modelo social europeu, na prática, desapareceu do discurso dos responsáveis europeístas. Vocês já não ouvem ninguém falar do modelo social europeu. Isto é, a direita europeia foi de tal forma intensa na sua campanha que conseguiu, mesmo nos dirigentes europeus que são da esquerda política, socialistas, fazer desaparecer esta referência. Parece que agora já ninguém quer o modelo social europeu, isto é, como se esse modelo social europeu significasse apenas desperdício, como se esse modelo social europeu fosse apenas o reino, digamos assim, do desperdício em políticas sociais, do excesso de despesa pública e coisas semelhantes. Lamento, mas o que me parece mais preocupante depois destes anos é verificar que aqueles que durante toda a sua vida construíram este consenso sobre o modelo social europeu o verem agora desaparecer do discurso, e não apenas do discurso, mas também da ambição europeia. E parece que queremos em tudo imitar outros modelos que nada têm a ver com a tradição política europeia. Finalmente, a crise trouxe também uma ideia perigosíssima para o projeto europeu. Foi, de certa forma, varrer do discurso político a ideia da coesão europeia. O projeto político europeu sempre teve este pilar da coesão. Sempre esteve fundado na ideia de que um dos objetivos mais importantes era fazer convergir para o mesmo nível económico todos os países, para não haver diferenças entre o oeste e leste, norte e sul. A ideia da coesão e de que é preciso impulsionar o desenvolvimento económico naqueles países que têm indicadores económicos mais fracos, também esse discurso desapareceu, de certa forma, na União Europeia. E, em breve síntese, estas são 4
das consequências mais negativas para o projeto europeu e que resultaram de uma aplicação ideológica de uma receita política que nada tinha de técnico, que nada tinha de científico, que nada tinha de económico, mas que tinha de ideológico. Na breve síntese do Prémio Nobel da Economia, o equívoco europeu foi baseado na seguinte ideia. A Europa afirmava que a crise vinha do déficit, enquanto, diz o Prémio Nobel da Economia, a verdade é que foi a crise que causou o déficit. A crise causou o déficit e não o contrário. Pois toda a narrativa europeia foi fundada nesta ideia. Não. Foi o déficit, o excesso de despesa, o protecionismo social, as despesas avultadas do Estado que causaram a crise. Isso foi inverter as coisas de cabeça para baixo. E por isso, o que tenho para vos dizer é que aqueles que foram, de certa forma, bombardeados com esse discurso, era melhor termos ou trocarmos umas ideias sobre o assunto. Mas gostaria também, para vos descrever o meu pensamento relativamente ao projeto europeu, de introduzir um outro tópico no nosso debate. Esse tópico pode parecer a muitos de vós estranho, mas nada tem de estranho. Este é, aliás, um dos tópicos políticos que eu acho mais importantes para o projeto europeu e que não tem sido suficientemente discutido. Este tópico tem a ver com a guerra ao terror. E espero, ao longo desta breve exposição, explicar-vos porque que isto representa uma ameaça ao projeto europeu. Em primeiro lugar, gostaria de recordar a todos os que aqui estão que a guerra ao terror é a guerra mais longa que os Estados Unidos travaram na sua história. Dá para pensar. A guerra mais longa que os Estados Unidos travaram. Essa guerra foi iniciada, mais concretamente, no dia 14 de setembro de 2001. No dia 14 de setembro de 2001 foi aprovado no Congresso uma lei, aliás, tinha só 60 palavras, que dava autorização ao Presidente da República para usar a força militar contra todos aqueles que tinham ajudado ou participado nos atentados do dia 11 de setembro de 2001. Essa guerra dura até hoje. Essa lei está hoje em vigor. 17 anos depois. 17 anos de guerra. E ao longo destes 17 anos, essa guerra não parou de se espalhar um pouco por todo o mundo. No último relatório de um grupo conhecido como o Grupo dos Custos da Guerra, da Universidade de Brown, esse grupo identificou 76 países onde a guerra ao terror entrou. Em todos esses países onde a guerra ao terror entrou, só causou devastação, violência, só causou destruição e só causou uma profunda instabilidade política em todos esses países. Mas principalmente a guerra ao terror é responsável por toda a instabilidade política que nós hoje vivemos em todo o grande Médio Oriente. Afeganistão, Paquistão, Iêmen, Iraque, naturalmente, Síria. Não sei se já repararam que na Síria, nesta guerra da Síria, abro aqui um pequeno parênteses para fazer um comentário um pouco mais contemporâneo. Todos parecem ter o seu terrorista. O presidente turco tem o seu terrorista, que são os curdos. Os curdos têm o seu terrorista, que é o presidente Assad. O presidente Assad tem o seu terrorista, que são os insurgentes sunitas, como diriam. Os americanos têm também o seu terrorista, que é o Daesh. Mas verdadeiramente o que estamos ali a assistir é uma guerra por influência no grande Médio Oriente e que é consequência direta daquilo que foi o vespeiro das organizações terroristas causado em consequência da toda a atuação da guerra ao terror. Essa guerra instabilizou todo o grande Médio Oriente, mas também muitos países do norte da África, onde há uma influência islâmica, como
por exemplo, a Somália, enfim, tudo isso é conhecido de todos vós. Mas queria-vos chamar só a atenção para o seguinte: esta é a guerra mais longa que os Estados Unidos travaram. Esta é a guerra mais cara que os Estados Unidos travaram. Os últimos cálculos atribuem um custo da guerra na volta dos 5,6 trilhões de dólares, um número inimaginável. Esta é a guerra mais extensa no mundo que foi travada desde a Segunda Guerra Mundial. No fundo, o mundo hoje está dominado por um estado de violência latente, por uma guerra que parece uma guerra perpétua, mas uma guerra também de baixa intensidade, cujo nível de violência vai alastrando e vai alastrando, não apenas nos sítios onde ela está a ser travada mais intensamente, mas também dos sítios onde partiu. Perguntar-me, mas o que é que isso tem a ver com o projeto europeu? Tem a ver com o seguinte, não sei se já repararam. A guerra ao terror é, no meu ponto de vista, responsável por um dos maiores falhanços da União Europeia e por um dos maiores desafios à reputação política do projeto europeu. A guerra ao terror trouxe, em primeiro lugar, o refugiado para o centro político de debate. Hoje, no momento em que vos falo, o mundo tem 65 milhões de refugiados, ou melhor, de deslocados. De pessoas que fogem da guerra, de pessoas que fogem da violência. Pois a incapacidade europeia para construir um plano de recepção a refugiados, um plano que o levasse a União Europeia a cumprir o direito internacional. E quero recordar que esse direito internacional foi inspirado, no fundamental, pela própria Europa. Fomos nós que, de certa forma, construímos esse direito dos refugiados. E para responder a um problema europeu, depois da Segunda Guerra Mundial, que teve o maior nível de deslocados desde sempre, superior ao de hoje, mas esse número para lá caminha, a União Europeia conseguiu aprovar, a União Europeia e os Estados Unidos, mas uma legislação internacional de proteção ao refugiado que obriga todos os países a acolherem aqueles que fogem da guerra e a acolher aqueles que fogem da violência. A incapacidade europeia para fazer isso é chocante. Aí está o Mediterrâneo para mostrar o cinismo ocidental. Como é que foi possível que o continente que esteve na origem de uma das mais belas páginas do direito internacional, que se chama o direito dos refugiados, fosse capaz de se comportar como se comportou quando se tratou de acolher pessoas que fugiam da guerra, fundamentalmente do Médio Oriente, guerra onde nós também participamos. Há um episódio que ficará para a história europeia e que tardará a ser esquecido. Esse episódio, só para vos falar de um, e falar-vos de muitos, é um episódio que me impressionou vivamente, porque eu sou de uma geração que sempre olhou para os países do norte da Europa, Dinamarca, Suécia, Finlândia, como países de um respeito pelos direitos individuais, de uma generosidade e de uma solidariedade a toda a prova. Pois a verdade é que no pico dessa crise de refugiados, a Dinamarca aprovou uma lei em que se comprometia a albergar alguns refugiados, mas diz que esses refugiados entregassem ao Estado dinamarquês todos os seus haveres no momento em que entram. Esse ato é tão mesquinho, esse ato é tão impróprio, tão indecente, que afetou para sempre, não há nada para sempre, mas durante muito tempo, a ideia de uma Europa dos direitos humanos. O cinismo ocidental que nós vivemos durante estes anos, a incapacidade europeia para ter um gesto de generosidade, de compreensão, de ajudar aqueles que fugiam da guerra, comprometeu, e muito, a reputação do projeto europeu e pôs em causa aquilo que é a política externa da União Europeia. Não apenas a Europa, é certo, mas para a Europa, que se reclamava de um continente do soft power,
um continente da diplomacia, um continente do diálogo, um continente dos direitos humanos, a atitude europeia perante os refugiados desmascarou, digamos assim, o cinismo que, afinal de contas, estava por trás desse discurso. E pior do que isso, pela primeira vez revelou uma certa face escondida de uma ideia política também em germinação na Europa e que nós ainda não tínhamos dado conta. Esse foi, digamos assim, o primeiro sinal, ou um dos sinais, digamos assim, de uma outra cultura política europeia que, afinal de contas, se vinha afirmando no continente europeu. O falhanço dos refugiados ameaçou e ameaça o projeto europeu, a sua reputação e a credibilidade com que a Europa é olhada pelo mundo. Alguns poderão achar que não é bem assim, mas eu sei do que estou a falar. Muitos em todo o mundo confiavam sempre na Europa quando se tratava de direitos humanos. A verdade é que a Europa está ameaçada pelo regresso da xenofobia, pelo regresso do autoritarismo, e esse regresso foi provocado justamente porque não houve a coragem política de todos os dirigentes políticos europeus para promoverem um programa de acolhimento dos refugiados. E pior do que isso, o regresso da discussão dos muros entre os países, como está a acontecer em todo o leste europeu. Não os queremos cá. E a ideia de uma Europa sem fronteiras, que esteve sempre na base do projeto europeu, quando nós discutíamos a Europa, na minha geração, quando tinha a vossa idade, a ideia que nós tínhamos era querer ser igual aos outros. Uma Europa com a mesma moeda, uma Europa dos mesmos valores, uma Europa com a mesma cultura política, mas também uma Europa sem fronteiras. Hoje discute-se ou rediscute-se o Schengen, esse acordo. Constroem-se muros. Isso é uma ameaça ao projeto europeu que eu não tenho visto suficientemente denunciado. Depois, a guerra ao terror trouxe-nos também um outro drama. O drama da Europa de ter que lidar com o atentado terrorista. O atentado terrorista parecia livre, parecia longe da Europa desde os anos 80, em que resolvemos alguns problemas, mas internos, principalmente nos anos 70, na Alemanha, na Itália e até aqui em Portugal, nos anos 70. Mas tudo isso parecia muito distante. A verdade é que, de um momento para o outro, essa guerra ao terror regressou a casa sob a forma do atentado terrorista. E esse atentado terrorista, que se tem verificado um pouco por toda a Europa, Londres, Paris, tem um problema seríssimo, que é o seguinte, é que coloca uma tremenda excitação nas opiniões públicas e leva os Estados a adotar políticas que nós não pensávamos que fossem possíveis adotar no passado. Reparem, a França esteve 3 anos com estado de sítio, ou melhor, estado de emergência. Na Inglaterra, depois do último atentado terrorista, a senhora Primeira-Ministra declarou que iriam dar poderes à polícia, mesmo que isso pusesse em causa os direitos humanos. Discursos destes não se ouviam na Europa há muito tempo. O fenómeno terrorista, consequência da guerra ao terror, coloca um dos maiores desafios à política europeia. Porque um dos maiores desafios é este, é resistir à ideia que a segurança só se obtém se nós reduzirmos a liberdade individual. A maior ameaça da guerra ao terror durante estes 18 anos foi trazer a ideia insidiosa aos Estados democráticos também, e principalmente europeus, que todos nós devemos abdicar de um pouco da nossa liberdade individual para ter um pouco mais de segurança. Essa ideia é uma ideia falsa. Não há nenhuma segurança sem liberdade. E aqueles que querem, como alguém uma vez disse, segurança em troca da liberdade, não terão nem uma nem a outra.
E o que nós temos assistido ao longo destes últimos anos, em particular estes anos, na vossa geração, é uma transferência permanente, contínua, de poderes que nós tiramos às pessoas para as entregar a entidades estatais, para vigiar, para controlar, para punir. E essa pulverização de agências de segurança em todos os Estados democráticos, de certa forma, revela uma lenta evolução dos Estados democráticos para uma nova versão de Estados de segurança ou Estados policiais. Isto é o que tem acontecido. E não pensem que estou a falar de um outro mundo, é o mundo em que vocês vivem. Recentemente, ou melhor ontem, a Facebook está acusada pela Inglaterra de usar os dados individuais das pessoas para efeito de instrumentalização política, ou melhor, para o uso nas campanhas eleitorais, um uso indevido. Mas tudo isso, essa exposição que as pessoas fazem através das redes sociais, está também à disposição dos Estados, que as manipulam, que as usam e que, em muitos casos, contribuem para reduzir aquilo que são as liberdades individuais em todos os países europeus. Bom, não quero, digamos, que vocês achem que estou a introduzir um tema lateral ao que venho dizendo, mas o que quero é convencer-vos disto. A guerra ao terror, durante estes 18 anos, significa uma ameaça ao projeto europeu nesta tripla dimensão. Primeiro, uma ameaça à liberdade individual, uma ameaça ao critério democrático de respeito pela autonomia individual e de contenção aos poderes dos Estados, que sempre caracterizou a Europa. A guerra ao terror trouxe o desafio à reputação da Europa enquanto respeitadora do direito internacional, e em particular dos direitos humanos. O drama dos refugiados pesa e pesou sobre a Europa. E, finalmente, o atentado terrorista tem servido de desculpa para a adoção de medidas autoritárias por parte de muitos Estados, em particular do leste, mas cá chegará. Em breve síntese, a minha visão da Europa, como diz o título da conferência, o projeto europeu, vírgula, depois da crise, é esta. É uma visão, de certa forma, e para citar um grande autor, há hoje um certo desencantamento europeu. Desencantamento europeu. E as razões desse desencantamento são, em primeiro lugar, a desconfiança de todos os países. A ideia que, num momento crítico, será cada um por si. A desconfiança relativamente à falta de legitimidade democrática das instituições europeias. A desconfiança relativamente à liderança europeia, inclusiva ou impositiva. A desconfiança relativamente ao modelo de desenvolvimento que queremos construir, baseado no social ou baseado apenas na lei cega do mercado. Mas também um projeto europeu que está ameaçado nos seus fundamentos, isto é, num projeto europeu que seja um projeto de direitos humanos, de liberdade e de democracia, com as ameaças que a guerra ao terror nos traz no campo dos refugiados, no campo da liberdade individual. É por isso que esse desencantamento europeu precisa de ser combatido. Eu sempre fui, como todos os políticos são, um otimista. E acho que as razões que vos traço destes desafios europeus servem apenas para alertar para os perigos. Porque o que está hoje a passar na Europa, e foi por isso que fiz, ou que me ocorreu este paralelo com 1938, é também identificar as razões pelas quais a extrema-direita sobe em todos, não direi em Portugal, felizmente, mas cá chegará, mas só na maior parte dos países europeus. E mais do que isso, essa extrema-direita tende a organizar-se entre todos. A visita de um antigo conselheiro do presidente Trump à Europa para reagrupar essas pulsões de extrema-direita, no comício que fez em França, são muito reveladoras.
Todavia, gostaria de juntar mais 3 pontos só para fazer também um comentário relativamente a alguns assuntos mais atuais. Primeiro, um dos símbolos das dificuldades do projeto europeu é, sem dúvida, o Brexit e a decisão dos ingleses de saírem da União Europeia, por referendo. Eu sempre estive convencido, acompanhei com muita atenção esse referendo, puxando, naturalmente, pela votação sim a favor da União Europeia, mas infelizmente os ingleses decidiram o contrário. Mas fiquei convencido que nesse debate, aquele 1%, 2% que decide para um lado ou para o outro e que decide a votação, se ficou em grande parte a dever à ideia que os ingleses têm que o projeto europeu é um projeto de funcionários que não são eleitos, que não têm legitimidade democrática e que, portanto, eles não gostam de ser governados por funcionários. E muito menos quando acham que são funcionários que por trás deles estão alemães. Eu acho que o desafio democrático que o Brexit lançou à Europa é um desafio muito atual. Mas, por outro lado, gostaria também de dizer o seguinte sobre o Brexit. É que não partilho, deste ponto de vista europeu, que olha para o Brexit como se estivesse à espera agora dos despojos da Inglaterra. Agora, o mais importante é cada um de nós saber com o que é que vai ficar, com que agência europeia vamos ficar, com que empresa europeia vamos ficar. Tudo isso é um sentimento muito mesquinho, porque verdadeiramente eu acho que nós o que devíamos estar a pensar, e não percebo porque é que não há na Europa quem preste atenção a essas vozes, é como é que convenceríamos os ingleses a ficar na União Europeia. Há muitas vozes na Inglaterra que pugnam por um segundo referendo. Então pensemos melhor. Claro está, é preciso respeitar a vontade democrática expressa, mas não sei porque que não se poderá pensar em colocar de novo a questão aos ingleses, quando for claro quais são as consequências do Brexit e do acordo que vamos fazer entre a União Europeia e o Brexit. E lamento muito que do lado europeu se esteja apenas a pensar sim, saiam e paguem, e não a pensar também como é que vos convencemos a ficar. Por outro lado, e já agora para vos falar também de um outro ponto, aquilo que eu sinto que é um lento resvalar dos Estados democráticos para Estados mais autoritários pode-se colocar quando nós olhamos para o problema da Catalunha. A Catalunha. O problema da Catalunha é talvez um dos desafios mais difíceis que se colocam à Europa e a qualquer democracia. E já agora, se me permitem, gostaria de dedicar uns 5 minutos finais ao problema da Catalunha. Em primeiro lugar, como vocês sabem, eu não tenho nada de nacionalismos e, pelo contrário, sempre fui um europeísta e, portanto, estava a torcer para que houvesse, desde o início, um acordo entre os independentistas e o Estado espanhol e para que essa questão não se pusesse no Parlamento catalão. Mas verifiquei que isso não foi assim. E lamento muito, se querem saber, a reação do Estado espanhol a essa questão. Porque, deixem-me tentar explicar-vos a questão. O que é que nós estamos a ver na Catalunha? Objetivamente, independentemente do nosso ponto de vista, como digo, o meu ponto de vista é contrário à independência da Catalunha, eu sempre fui um europeísta. Todavia, não posso ser indiferente ao sentimento de milhares e milhares de catalães que não se revêem nem na Constituição espanhola, nem na identidade espanhola. Isso, como digo, cria um problema crítico a qualquer democracia. Como é que nós resolvemos o problema de um cidadão que não quer fazer parte do contrato social? Porque, no fundo, a democracia é um contrato social
não originário, mas, enfim, assentido ou consentido, em que o cidadão é simultaneamente sujeito das leis, mas participante na definição das leis. Basicamente, esse é o contrato democrático. Agora, o que é que nós fazemos quando um largo setor da população diz não quer pertencer a esse contrato social? Eu não vejo outra solução que não seja o diálogo. O que nós estamos a assistir na Catalunha é um fenómeno que, na teoria política, na ciência política, se designa, para melhor o entender, como desobediência civil. Uma desobediência alargada. E essa desobediência civil está a ser estranhamente, e a meu ver, de forma criticável, confundida com a desobediência criminal. A desobediência civil não tem nada a ver com a desobediência criminal. E difere dela em dois aspectos. Primeiro, na desobediência civil, ou melhor, na desobediência criminal, quando alguém desobedece à lei, falo em silêncio, falo clandestinamente, falo escondendo-se dos outros. Na desobediência civil, essa desobediência é feita à frente de todos. Vive dessa publicidade, vive dessa exposição. Depois, a desobediência civil é um fenómeno de muitos, enquanto a desobediência criminal é sempre um fenómeno de um, ou de um grupo, ou de um pequeno grupo. O que fazer quando largos setores da população dizem não reconheço esta ordem em que vivo? Não quero fazer parte dela. O meu conselho é o diálogo. E lamento muito que o Estado espanhol esteja a comportar-se com aquelas pessoas como se elas fossem criminosas, metendo alguns dos seus dirigentes na prisão e prendendo-os apenas pelas suas ideias políticas e, mais do que isso, intimidando quem está na prisão, dizendo só tens a liberdade se desistires daquilo em que, no fundo, no teu mais fundo, no fundo do teu espírito, acreditas. Eu acho que isto não é resposta para um país europeu que devia entender melhor estes fenómenos, dialogar e chegar a um acordo e a um consenso, porque realmente não há outra possibilidade de o resolver. É disto que falo quando falo das negras nuvens que ameaçam o projeto europeu. E, como vos digo, são elas que fundamentam esta ideia de um certo desencantamento europeu. Mas eu sou um político e um político habituado a travar batalhas sempre nas condições mais difíceis. Tracei-vos este quadro de ameaças ao projeto europeu apenas para vos convencer que a luta por um projeto europeu de liberdade, democrático, fundado na ideia da liberdade individual, das limitações dos poderes dos Estados, a ideia de um projeto europeu baseado num modelo social como é a nossa tradição política, é o projeto mais generoso e mais importante que nós temos à nossa frente. No fundo, tracei-vos este quadro de desencantamento europeu para vos convencer, uma vez mais, a lutar pela Europa. Obrigado. Obrigado, Sr. Engenheiro, pelas suas palavras. A posição que nos apresentou. Como é do vosso conhecimento, às 17 horas do dia de hoje vai ocorrer uma manifestação ao qual apelo a participação de todos, incluindo da comunicação social, se puder ser. Pronto, e agora vamos abrir espaço para perguntas, como não queremos prolongar isto muito tempo também, porque até nos temos de dirigir até aos nossos colegas da manifestação, portanto vamos ter tempo para algumas questões, mas não nos vamos prolongar muito. Portanto, quem tiver alguma questão para colocar, por favor, levante o braço. Silêncio. Silêncio, por favor. Ok. Boa tarde. Mas quero agradecer a sua presença aqui no Fórum de Economia. Tem aqui uma questão pertinente da União Europeia.
em que será que a saída do Reino Unido, no caso de ser bem sucedida, poderia levar a que mais países tomem a mesma decisão? Obrigado. Mais duas questões, por favor, e depois no final, ali para o meu colega de camisa dos quadrados verdes. Obrigado. Olá. São duas questões muito rápidas. A primeira foi... boa tarde, já agora. Emmanuel Macron disse há meia dúzia de dias que a França não ia cumprir a meta do déficit de 3%, que a economia francesa precisava de investimento e, portanto, a meta do déficit não ia ser cumprida. A minha questão é, sendo Portugal uma economia mais fraca e menos desenvolvida que a francesa, e, portanto, à partida precisando de mais investimento, faz sentido Portugal estar amarrado a essas pequenas metas que são colocadas pela União Europeia? E até que ponto terão sido, de facto, estas metas causadoras de... Portanto, tenham agravado a resposta à crise por parte de Portugal? E a segunda é, estive a ver há uns dias, e o crescimento económico português desde a entrada no euro é aproximadamente 0%, isto já contando com os 2,7% do ano passado. A minha questão é se Portugal estava de facto preparado para entrar numa união monetária, principalmente com economias muito mais maduras que a nossa, e se de facto temos uma moeda se calhar mais forte do que aquilo que a economia portuguesa pedia, também não dificultou essa resposta à crise. Obrigado. Mais uma pergunta, por favor. Mais ninguém? Ok. Posso? Tá. O Estado, desde o início da integração europeia, os Estados-membros perderam cerca de 2/3 das suas ferramentas clássicas para realizarem ajustamentos económicos. A questão é, deve a integração europeia ser a solução para mitigar os efeitos das crises cíclicas? Isto é, se não é a ausência de integração europeia, nomeadamente a concretização e finalização da arquitetura institucional da União Económica e Monetária, que promove a ineficácia da resposta às crises, não devíamos continuar a mecanismos e processos europeus, como a questão dos eurobonds, a harmonização fiscal, a união bancária, maior contribuição à distribuição do orçamento comunitário, enfim, formas de solidariedade mais avançadas para responder às crises económicas? Muito obrigado. Agora passo a palavra ao Sr. Engenheiro. Se me permite, eu vou responder às três grupos de perguntas simultaneamente. Gostaria de começar com a segunda pergunta, que me questiona sobre a declaração do Presidente francês a propósito de déficit e desenvolvimento. No fundo, o que o Presidente francês está a dizer é que a teoria geral da austeridade como resposta às crises económicas é apenas uma falácia. O que ele está a dizer é o seguinte: sim, eu quero recuperar, mas para recuperar eu preciso de mais investimento público, preciso modernizar o meu país, e modernizando o meu país falo em crescer e com isso reduzirei quer o déficit, quer a dívida. No fundo, o que o Presidente está a fazer ou a dizer é que a austeridade falhou em toda a Europa. E se me permite, aproveito esta resposta para vos dizer a todos também, ou para vos dar a todos um ponto de vista, que é este. A conversa começou na Europa com a ideia que a crise vinha do déficit e não, digamos assim, do mercado. Portanto, era responsabilidade do Estado. Mais tarde, na Europa, a ideia que tudo se resolveria com uma menos redução, com redução da despesa pública, menos proteção social, mais competitividade, essas tretas todas, deu no que deu. Mas agora o que é mais lamentável é verificar em Portugal que aqueles que aplicaram uma receita desastrosa, fizeram tudo para que essa receita fosse aplicada aqui no nosso país, de acordo com uma ideologia dominante na Europa, venham dizer que, afinal de coisas, as coisas estão melhores agora porque essa receita existiu. Não. Não é isso que aconteceu. Essa história está mal contada. Portugal começou a recuperar por abandonar uma política catastrófica, a política da austeridade. Essa política, um dia, digamos assim, ilustrei-a com a imagem de alguém que está num buraco e, para sair do buraco, escava, afundando-se cada vez mais.
O que este novo governo que temos fez foi deixar de escavar. Isto é, abandonou a austeridade. Quer dizer, a recuperação económica portuguesa não está a acontecer porque houve austeridade. A recuperação económica portuguesa está a acontecer porque se abandonou a austeridade. E, no fundo, acho que o presidente francês está exatamente a dizer o mesmo. Não, eu não acredito no que vocês me querem impor. E como em França, ele tem capacidade para o dizer. Todo o debate é realmente a propósito disso. No fundo, a discussão entre o déficit e o desenvolvimento é a ideia seguinte. É todos nós começarmos a discutir muito intensamente como é que se reparte o bolo, sem cuidar do que aumenta. No fundo, o que a Europa e Portugal há muito precisam é de um projeto de desenvolvimento, de um projeto de modernização, de um projeto de crescimento económico. Vocês todos os dias ouvem para aí dizer, pois é preciso apostar no crescimento. Bom, mas é preciso dizer o quê? Como é que se aposta no crescimento? Desculpem dizer isto, pode soar a autoelogio, mas eu acho que as últimas vezes que vocês ouviram falar num projeto de modernização foi quando havia um governo, eu liderei esse governo, quando apostávamos nas energias renováveis, quando apostávamos na construção de barragens, quando apostávamos na modernização e na reconstrução das escolas públicas portuguesas, quando apostávamos em mais ciência, mais investimento para a ciência, no aumento da percentagem de investimento da ciência no conjunto do nosso PIB. Isso, quando apostávamos nas tecnologias de informação e comunicação, isso era um projeto de desenvolvimento. E quando apostávamos também na modernização das nossas infraestruturas. A este propósito, não resisto a fazer aqui uma breve consideração. Eu sou mais velho do que vocês, mas lembro quando tinha a vossa idade que fazia viagens de comboio entre Lisboa e Porto. Há 30 anos atrás, quanto é que nós demorávamos entre Lisboa e Porto? Bom, eu acho que não vou errar, se vos disser que demorávamos por volta de 3 horas. Há 30 anos atrás. 3 horas. 3 horas e qualquer coisa. Se bem me lembro. Mas enfim, há 20 anos era assim, certo? Quanto é que hoje se demora entre Lisboa e Porto de comboio? 2 horas e 50. E mais. E o que estão a dizer-vos é que nos próximos 30 anos, não se faz nada para isso, vão demorar 2 horas e 50. Para vocês, talvez a analogia ou a história resultasse mais entre Coimbra e Lisboa, mas eu sinceramente nem me lembro bem quanto tempo é que se demora de comboio de Coimbra a Lisboa. Mas a ideia é que o país não tem aqui um trabalho a fazer para se ligar à rede de alta velocidade europeia. A ideia é que a rede de alta velocidade em Vitória Europeia vai parar em Badajoz, com o país propositadamente atrasado e por uma decisão política que nos condena ao atraso, é das ideias mais reacionárias que eu tenho visto a desenvolver no nosso país. E quando digo reacionário é mesmo isso, é porque elas não permitem um pouco mais de ambição, porque elas não permitem, é a ideia da resignação. Sim, devemos aceitar tudo isto e não devemos escolher ninguém para que tenha um pouco mais de visão para a modernização e para o crescimento económico português. Depois respondo a outra pergunta que fala da questão das políticas procíclicas ou de políticas contracíclicas. Essa é toda a questão. Na União Europeia, entre 2008 e 2010 e 2011, basicamente, esse período eu vivi na União Europeia, houve 2 políticas. Uma tomada no final ou no início de 2009. Essa política da União Europeia, definida no Conselho Europeu, era uma política contracíclica. Era uma política que dizia aos Estados: temos que gastar mais, investir mais. E temos que investir mais, porque isso significa, e isso é da maior importância, para termos emprego e para promovermos o crescimento económico. Essa foi a decisão da União Europeia no início de 2009. E foi aí que, em Portugal, nós acentuámos a construção de escolas,
Foi aí que nós acentuámos a construção de barragens, foi aí que nós impulsionámos os projetos, como por exemplo do TGV entre Lisboa e Madrid, porque isso era absolutamente essencial como despesa contracíclica para recuperar a nossa economia. E a verdade é que tudo isso deu resultado. Lembro-me bem do crescimento económico de 2010. Mas, infelizmente, a crise das dívidas soberanas que se verificou a seguir levou, e em particular as lideranças europeias, a obrigarem, ou melhor, uma certa dominação ideológica a tratar a crise europeia como se fosse uma crise de dívida, de déficit, e, portanto, obrigar a essas políticas de austeridade. É por isso que quando me fazem essa pergunta do pró-ciclo ou contra-ciclo, parece-me evidente. É por isso que recordei também aquele episódio de 1938. Quer dizer, o episódio de 1938, no fundo, veio o episódio do colóquio Lippmann. Todos aqueles que se batiam pela liberdade reconheciam que era preciso uma maior intervenção do Estado. Para quê? Justamente para fazer políticas contracíclicas, para promover o emprego, para promover a inclusão na sociedade, para combater a pobreza, para dar mais oportunidades. Foi por isso que esses 30 anos que seguiram a seguir à Segunda Guerra Mundial foram os melhores anos do projeto europeu. E foi por isso também que alguém um dia disse: bom, somos todos keynesianos. Essa foi a vitória do keynesianismo. Mas a verdade é que aqueles que perderam ficaram à espera até os anos 80 para se vingarem, para dizer: não, o erro está no excesso de políticas públicas, o erro está no excessivo intervencionismo do Estado. E esse ajuste de contas deu-se em 2008. No fundo, do que estou convencido é que a receita para combater a crise na Europa não teve nada de económico, teve de ideológico. Finalmente, quanto ao Reino Unido, foi aliás a primeira pergunta, se o sucesso da saída do Reino Unido pode ser seguido por outros. Bom, em primeiro lugar, eu recuso-me a ver isso como um sucesso. Isso é um falhanço para a Europa. E estou convencido também um falhanço para os ingleses. E acredito que que a maior parte dos dirigentes políticos ingleses estão hoje bem conscientes de que isso foi um erro. E um erro que vai não engrandecer a Inglaterra, mas diminuir. Há muitos anos atrás, um grande presidente francês, o general de Gaulle, tinha sempre uma desconfiança quanto aos ingleses, dizia assim: esses ingleses têm sempre um pé dentro e um pé fora, e quando se tratar de escolher entre a Europa e o Grand Large, ele dizia assim: o Grand Large quer dizer o mundo, eles escolherão o mundo. Bom, mas acontece que esses tempos passaram, os tempos do Império Inglês e os tempos do... Isto é, a ideia que a Inglaterra tem, que a liberdade relativamente à Europa lhe vai dar condições para negociar tratados comerciais com outros protagonistas, eu acho que é uma compensação insuficiente para aquilo que eles podiam fazer, fazendo parte do projeto europeu. Eu não largo os ingleses de boa vontade e, portanto, não me resigno a essa ideia que a partida dos ingleses está decidida, está acabada, e limito-me agora a discutir quanto é que deve pagar, que empresas é que virão aqui para o espaço europeu e como é que posso desenvolver políticas para prejudicar ainda mais. A Inglaterra, para mim, sempre fez parte da Europa. E eu farei tudo para que a Inglaterra não parta. Agora, é evidente, como diz, que isto é um sinal muito preocupante para todos os países, para o projeto europeu. Porque a ideia, se um pode sair, os outros também poderão sair. Bom, não acredito nisso. Mas a verdade é que vejo sinais preocupantes em muitos países que realmente colocam em causa aquilo que é a cultura política europeia. Quando vejo países a fazerem muros na sua fronteira, eu pergunto: que cultura política europeia é esta? Como é que isto é possível? Como é que foi possível chegarmos aqui? Quando vejo tiques autoritários em alguns países europeus, eu pergunto: que cultura política é esta? Mas sabe, isto é mais uma das dificuldades que temos pela frente.
é que a reputação europeia relativamente à imagem da Europa, os créditos da Europa no mundo, estão de certa forma em declínio por causa de atitudes desse tipo. Porque a imagem que a Europa tinha de um continente do soft power, um continente da diplomacia, um continente do diálogo, um continente do estrito cumprimento dos direitos humanos, era uma ideia que, afinal de contas, não resistiu à primeira crise. E há nisto, digamos assim, de certa forma, uma crítica internacional relativamente ao cinismo europeu. Ainda por estes dias li uma... Bom, vocês têm assistido ao que é a disputa dos ingleses com os russos a propósito da morte de um cidadão russo em solo inglês. E das acusações que se fazem. De um lado, o Reino Unido diz que, bom, o gás é russo, temos tudo aponta para que seja responsabilidade russa. Do lado russo diz, bom, por favor, apresentem provas. Para lá desta disputa diplomática, eu gostaria de recordar o seguinte. O momento em que o mundo ocidental, ao qual nós, portugueses, estamos ligados, o momento em que a palavra do mundo ocidental foi posta em causa com maior visibilidade, foi o momento em que os Estados Unidos e a Inglaterra disseram a todo o mundo que havia bombas de destruição maciça, armas de destruição maciça no Iraque, e, com base nessa mentira, invadiram o Iraque. Com base nessa mentira, criámos uma guerra que teve 1 milhão de mortos. Com base nessa mentira, abriram-se as portas do inferno, como disse um dirigente árabe. E essas portas não estão ainda fechadas. É por isso que quando vemos esse episódio e quando ouvimos o simpático Ministro dos Negócios Estrangeiros, personagem que eu gosto, Boris, dizer, bom, isso é tudo os russos são os mentirosos. Bom, a verdade é que há uns anos atrás a Inglaterra mentiu a todo o mundo, arrastando o mundo para uma guerra que não tinha razão de ser e que alastrou a todo o grande Médio Oriente e cuja repercussão nós hoje, europeus, ainda estamos a pagá-las. É por isso que esse momento do passado, de certa forma, põe em causa aquilo que é a reputação da palavra europeia no contexto das nações e o papel da Europa na promoção de um mundo sem guerra. Eu não sei se já repararam como a inclinação mais perigosa em todo o mundo, no meu ponto de vista, é a facilidade com que se vai para a guerra. A facilidade com que se recorre ao uso da força. A facilidade com que se invoca a violência para resolver problemas políticos. A ideia da paz, da diplomacia, da resolução pacífica de conflitos está em retrocesso. E o único continente que a defendia com unhas e dentes era a Europa, porque nós vivemos esse período das trevas no século passado. É por isso, quando ouço pessoas nas Nações Unidas fazerem discursos que eu nunca pensei ouvir naquela sede, apelando à destruição, ao aniquilamento de países, eu pergunto-me se não é a altura para nós regressarmos à defesa daquilo que me parece ser a tradição política da Europa construída nestes 50 anos, defender um mundo de paz, a resolução pacífica de conflitos, não recorrer ao uso da força, senão em legítima defesa, como prevê a Carta das Nações Unidas. É por isso que a guerra, o uso da violência, a guerra ao terror e as tentações, as inclinações, os ventos que sopram no sentido de um autoritarismo dos Estados parecem-me ser das maiores ameaças ao projeto europeu. Mas olhando para esta plateia e vendo pessoas tão empenhadas, generosas e atentas a estes problemas europeus, não tenho dúvidas que o projeto de sempre da Europa, baseado na liberdade, no desenvolvimento e na paz, terá sucesso no futuro. Muito obrigado. Penso que ainda há tempo para mais uma
questões, portanto, quem tiver mais questões para colocar. É aquele rapaz ali de camisola azul em cima. Aqui na direita. Vamos lá de cima ou do lado de baixo? Lá de cima. Temos de centralizar isto. Muito boa tarde. Sr. Engenheiro Sócrates. Há pouco criticou aqui toda uma facção ideológica mais presente na Europa, que justificou, de certa forma, a crise económica que ocorreu na Europa por um excesso do peso do Estado, da economia, e um excesso da proteção social, exatamente. E deu também um exemplo da América que, através do investimento público e do investimento da sua população e na economia, saiu bem mais facilmente da crise. Queria perguntar se uns que acham que uma rigidez do mercado laboral provocou a crise económica e critico-os por isso, por defenderem isso. Por outro lado, temos na América um mercado laboral bem mais, bem mais flexível, não é? Não acha, de certa forma, um contrassenso, visto que na América a flexibilidade do mercado laboral resultou, de certo modo? Obrigado. Obrigado. Podes passar o microfone para a frente, então. Pronto. Obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde. Foi referida aqui a questão da União Europeia e da falta de representatividade. Isso é algo que efetivamente todos sentimos. Elegemos apenas os deputados ao Parlamento Europeu e a maior parte dos órgãos, arrisco-me a dizer que a esmagadora maioria dos cidadãos europeus não conhecem sequer o funcionamento. Mas hoje em dia nós vivemos isso também um bocadinho nas universidades. É por isso que hoje há uma manifestação contra o regime jurídico das instituições de ensino superior. Os órgãos deixaram de ser representativos, com base no RGES, por exemplo, no Conselho Geral. Basta aos estudantes terem 15% dos assentos, os docentes têm de ter a maioria, os funcionários não docentes não têm sequer representatividade e as personalidades externas têm 30% ou mais. Sente que o facto de nas próprias escolas não estarmos a dar um bom exemplo daquilo que deve ser a democracia e do que deve ser uma democracia participativa, acabamos por levar estes problemas para outras situações e, portanto, aproveito para lembrar, para estar recordado que o RGES foi aprovado em 2007, na altura em que ainda era Primeiro-Ministro de Portugal. Muito obrigado. Obrigado. Passo agora a palavra ao Sr. Engenheiro José Sócrates. Se me permite, eu começaria por esta última questão, que agradeço, foi muito simpática a sua pequena provocação. Mas, se me permite, vou defender-me. Obviamente. Primeiro, a questão democrática não tem a ver com isso. A não ser que nós consideremos o seguinte: numa universidade, a sua direção deve ser eleita de forma completamente democrática, isto é, todos aqueles que têm a ver com a universidade, cada cabeça o seu voto. Bom, eu não acredito nessa possibilidade, ou nessa visão. Mas, respeito quem, no dia em que nós considerarmos que o universo para a escolha da direção de uma universidade deve ser todo o universo, o que daria uma maioria muito mais de 2/3 a todos os alunos, já que os professores são um grupo mais pequeno comparado com todos os alunos. Isso seria, a meu ver, um equívoco sobre a democracia. Mas, enfim, respeito esse ponto de vista. Todavia, quanto a esse regulamento introduziu algumas novidades que eu gostaria de recordar. E a primeira novidade foi a seguinte: bom, a direção da universidade tem também que ter pessoas de fora, pessoas ligadas à comunidade, pessoas que tragam, digamos, um outro ponto de vista, porque o papel da universidade transcende, digamos assim, as paredes da universidade. Transcende. Tem importância para a cidade, tem importância para o país. Portanto, nós abrimos isso para evitar justamente os fenómenos de corporativismo. Foi isso que fizemos. Esse foi o objetivo dessa mudança, que é uma reforma. Dando um espaço aos estudantes. Sim, vocês têm representantes, mas é isto. Você acha que é pouco e que deveria ser mais? Eu sei. Era 50-50, passou para 50-30-20. Pois, era 50-50.
Pois, mas eu não, pois, lamento, mas eu acho que é melhor o que está agora do que estava antes. Não estou de acordo com a ideia que... Porque, repare, eu nunca estive de acordo com a ideia que a questão central na democracia de uma universidade deva ser a escolha do grupo maior. Não estou de acordo. Mas, enfim, deixemos isso. Podemos conviver com essa divergência durante muito tempo. Mas isso nada tem a ver, ao que julgo saber, com a vossa manifestação. Vocês vão se manifestar por menos propinas e por mais bolsas de estudo, não é? Bom, é uma outra. Mais representatividade. Há também mais representatividade. Bom, então, boa sorte. Boa sorte. Como digo, podemos conviver com esta divergência e espero apenas que me entendam. Essa reforma do ensino superior foi feita com um objetivo central. O objetivo de abrir as universidades e evitar os fenómenos de corporativismo, principalmente entre os professores. Porque também não estão de acordo que o reitor de uma universidade deve ser um aluno, não é? Parece que tem que ter umas qualificações. Bom. Mas também quero recordar o seguinte, se me permite. É que durante esse ano de 2007 foi o ano em que mais cresceu o investimento em ciência. No ano de 2010 foi o ano em que fizemos um compromisso com a universidade para dar mais dinheiro às universidades, apesar de estarmos num clima de rigor absoluto com as universidades. Por isso, entre 2005 e 2010, eu tenho muito orgulho nisso, foi um ano em que foi clara uma aposta do governo no ensino superior e na ciência. E faço esta defesa, porque o ministro da altura, o principal responsável dessa política, já não está entre nós. Eu aproveito, aliás, para o relembrar, o Mariano Gago, que era um grande político e um grande homem da universidade. Essas reformas foram feitas a favor de mais investimento na educação pública e, em particular, na universidade. Depois, a pergunta que me fizeram sobre a América é uma pergunta interessante. Basicamente, o que está a dizer é o seguinte. Bom, a América recuperou mais rapidamente a crise do que a Europa. E se a América tem um regime laboral mais flexível, isso não terá sido uma das razões para que a América tenha saído mais rapidamente? Eu respondo, não. A razão porque a América saiu mais rapidamente da crise foram duas. Primeiro, não aplicou austeridade orçamental. Não aplicou como nós aplicámos na Europa. A ideia da austeridade nunca entrou na mente do presidente Obama, porque ele estava bem consciente que o dever dele era ter mais investimento público, para ter mais emprego e para ter maior crescimento económico. Essa foi a razão. Agora, os americanos decidirão o que é melhor para eles. Eu, repito, quero recordar apenas isto. Nós temos uma tradição europeia. Além de mais, eu sou socialista. Tenho uma perspectiva. Eu não acredito nisso. E não acredito que nós tenhamos mais competitividade se dermos menos proteção ao trabalhador. Não acredito nessa lenga-lenga. Não acredito na ideologia europeia que nos vem dizer o seguinte: quando falam em reformas estruturais, o que querem sempre dizer é mais flexibilidade na legislação laboral, como aquela que nós, aliás, já fizemos, e chega muito bem, pusesse em causa a competitividade. Não. Isso significaria uma maior desproteção dos trabalhadores. Não acredito nisso. Por outro lado, a verdade é que quando eles falam em reforma estrutural, esses dirigentes europeus que pregam, tem que fazer reforma, estão sempre a pensar em menos proteção social. Isso significa sempre menos apoio para os idosos, menos apoio para as crianças em risco, menos apoio para tudo. Reduzir a despesa pública. Pois eu não acredito nisso. E mais. E um dos erros que cometemos desde sempre, contra a qual eu lutei, mas enfim, a opinião dominante nas televisões, em todo lado, era a ideia de que nós combatimos melhor a crise se reduzirmos a despesa pública e não se aumentarmos os impostos.
A verdade é que em todo o mundo se tem revelado como menos procíclica, isto é, menos agressiva para a economia a subida de impostos do que propriamente a redução da despesa pública. E por isso foi sempre uma aposta errada. Mas no fundo, e para responder à sua pergunta, é que a razão da América ter recuperado mais rapidamente deveu-se a dois fatores. Primeiro, não houve austeridade e desde o primeiro momento eles adotaram um quantitative easing, enquanto a Europa só o fez, embora tenha feito sucessivas experimentações, em 2012. Essa foi a principal diferença. E repare, a Europa devia tê-lo feito antes e por maioria de razão. Porque enquanto nos Estados Unidos ninguém duvida da Reserva Federal como pagador de última circunstância, não é? Ou que assume a dívida na última circunstância. Aqui havia muitas dúvidas sobre isso. E esse foi o veneno que se instalou nos mercados, digamos, muito tolerado pela posição alemã. No fundo, eu acho que todos nós temos que tirar lições disto, mas a principal que tiro é que toda esta receita europeia não teve nenhum objetivo económico, teve um objetivo de ajuste de contas ideológico. Vamos acabar com o modelo social europeu. Pois eu digo-vos, o modelo social europeu está no coração do projeto europeu. E ele não existirá sem esse modelo. Obrigado. Bem, damos então por terminada a sessão de hoje. Espero que tenham gostado. Obrigado pela presença.